Bom, com gol do Rodrigo Garro e do Yuri Alberto, o Corinthians bateu o Palmeiras 2-0 na Neoquímica Arena, como eu falei. Acabou com um jejum de 3 anos em derbys. Eram 8 jogos sem vencer o Palmeiras. E ainda complicou o rival na luta pelo título brasileiro. A gente vai mostrar aí os melhores momentos. 3 vitórias seguidas, meu caro Casagrande. Inesperada, eu diria. Vai, a vitória de ontem, 2-0, jogando bem, com o Garro jogando demais. E aí, bom dia. Eduardo Tironi. O lance é o seguinte: o Corinthians, quando ele consegue colocar o jogo contra qualquer um, na raça, na luta, no espírito físico do jogo, ele é competitivo. Porque o Corinthians não é um time técnico. Você tem 2 ou 3 jogadores ali com uma técnica acima da média. Mas, no geral, num time de 11, o Corinthians é mais brigador do que técnico. É um time que é mais raça, garra, luta do que técnica. O começo do jogo, o Palmeiras dominou completamente, porque o jogo ficou na técnica. Era toque do Rafael Veiga, movimentação do Estevão partia para cima. O Palmeiras teve 3 chances na sequência para abrir o placar, para fazer gol. 3 chances na sequência. Depois disso, o Corinthians acertou um contra-ataque, que o Uri Alberto quase fez o gol. Depois teve o chute do Uri Alberto também, que passou perto. E o jogo entrou na base da dividida, na base do espírito de luta. E o Corinthians começou a crescer. O Corinthians começou a ganhar terreno nesse jogo. Porque eu acho que eu já falei, eu vou repetir. Logo que eu comecei no Corinthians, na primeira vez que eu fui jogar fora com a equipe do interior, na pré-eleição, eu lembro muito bem que era o senhor Mário Travalini e o Magrão também, eles falaram a mesma coisa, que era o seguinte: gente, nós temos que igualar o jogo no espírito de luta, porque aí o jogo passa para a técnica. Né? Porque no interior os caras marcavam forte, davam pancada, ia para a dividida, e se a gente quisesse só jogar na técnica, os caras iam atropelar a gente. Se a gente igualasse o jogo no espírito de luta, o jogo passa para a técnica. E aí o nosso time era melhor e poderia ganhar. Ontem foi ao contrário. Porque enquanto o Palmeiras conseguiu colocar o jogo na base da técnica, ele dominou. Quando o Corinthians passou o jogo para o espírito de luta, o Palmeiras não entrou não igualou o jogo no espírito de luta. E o segundo tempo, por exemplo, o Corinthians foi muito melhor, na minha visão. O Palmeiras errou muito passe, deixou espaço no meio campo, buraco em todo quanto é lugar, falhas individuais, aquela saída do Everton. É de um time que está desnorteado dentro de campo. Não está sabendo como solucionar os problemas que estão aparecendo. Então o Corinthians, na minha visão, ele mereceu vencer, mas não foi por causa de um jogo técnico. Foi por causa de um jogo de força. E aí, você pega o Garro, que sobressaiu, que é o melhor jogador tecnicamente do Corinthians, é o cara mais criativo, é o cara que pode inventar qualquer coisa, é o Garro. Se ele está protegido, se ele não precisa ficar desesperado para marcar, porque não é a dele, mesmo assim ontem ele deu carrinho e tudo mais, quando ele se sente protegido e só pega a bola para criar, ele é um grande jogador. Né? Ele é um grande jogador. Porque ele não é do espírito de luta, ele é da técnica. E os outros jogadores correm por ele, dividem por ele, entram na guerra por ele. E é essa que foi, na minha visão, o segredo da vitória do Corinthians. O Corinthians impôs ao Palmeiras um jogo de força. E o Palmeiras não conseguiu igualar essa força. Danilo, e do lado do Palmeiras, perdeu 2-0, se afasta um pouco da briga pelo título. Claro, tem o Botafogo que vai jogar hoje, depende do que aconteceu, o Palmeiras volta à briga. Só mais uma coisinha, o Tironi. Para mim, o Corinthians se salvou. Eu também acho, já se salvou. E aí, o Danilo, ele vinha de 6 jogos, tendo sofrido só um gol, né? Antes da data FIFA. Agora sofreu 7 em 3 jogos. E sempre no contra-ataque. O que está acontecendo com o Palmeiras, hein? Daqui a pouco a gente vai mostrar a coletiva do Abel, que ele resolveu dar uma aula aí de jornalismo e tal, mas essa é uma outra história. Sobre o Palmeiras, nos últimos 3 jogos, tomando muitos gols. Ontem perdeu. Bom dia, Casão, bom dia, Tironi, bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui. Ontem ainda ficou bem evidente que os 2 gols foram frutos de erros individuais, né? É diferente dos 3 gols contra o Juventude, quando a maioria deles ali você olhava e não conseguia identificar um culpado. Nesse caso, agora,
o gol que a gente está vendo na tela, o Caio Paulista foi muito mal, tentando afastar a bola, foi um negócio assim assustador, e aí o Mateuzinho foi muito bem ao fazer o pivô ali para o Garro chutando de fora da área, e no segundo gol, o Everton, não dá para entender o que ele quis fazer naquele momento, perdeu o tempo de bola daquela maneira, parecia que é uma pessoa, um jogador de linha que estava no gol, não faz sentido, olha o jeito que ele perde o tempo, ele corre atrás da bola de uma maneira completamente como se nunca tivesse jogado bola, enfim. Então ontem, para mim, ficou claro que o Palmeiras teve esses dois grandes erros individuais, e no coletivo eu concordo com o que o Casão falou. O Palmeiras teve 30 minutos, 25 minutos de domínio, com chances, poderia ter feito 2-0 aos 15 minutos e não seria um absurdo, porque o Palmeiras criou chances boas para poder abrir o placar, mas não fez isso, e aí depois, até acho que enquanto estava 1-0 ainda para o Corinthians, o Palmeiras ainda ameaçou reagir e tal, no 2-0 fechou o caixão. O Palmeiras jogou mal, teve ali uma chance depois só com o Gabriel Menino que entrou e bateu a falta na trave, mas aí jogou desinteressado, como se já não tivesse mais chance. Eu ontem não tinha entendido por que o Abel Ferreira pediu para o Estevão sair, estava pronto para fazer críticas ao treinador, e ele disse na coletiva que foi um pedido do próprio Estevão para sair, o que explica, pelo menos parcialmente, a saída dele, porque para mim ele era um dos poucos jogadores que, quando pegava, criava algum perigo ao Corinthians, especialmente ali no primeiro tempo, quando ele estava um pouco mais aceso. Fato é que o Palmeiras realmente não soube competir à altura do que o Corinthians propôs depois de abrir 1-0, ficou totalmente exposto a contra-ataques. O Gustavo Gomes subia, qualquer lateral, o Gustavo Gomes estava subindo para a área, como se fosse necessária a presença do Gustavo Gomes na área para o ataque. Parecia algo meio desordenado ali, a tentativa de empatar, e depois do 2-0 que o Palmeiras praticamente não fez nada. Concordo com o Casão, acho que o Corinthians não precisa mais pensar em zona de rebaixamento, e para mim o título do Palmeiras agora vira praticamente um milagre quando a gente compara a sequência que tem o Botafogo com a sequência que tem o Palmeiras. Hoje eu vejo o Botafogo amplo favorito, sei que clássico e tal, mas é o Botafogo jogando dentro de casa e contra um Vasco totalmente desinteressado já no campeonato, porque já não tem mais riscos de cair, diferente do que era o Corinthians ontem na Neoquímica, e a próxima rodada é um grande exemplo dessa diferença. O Botafogo pega o Cuiabá e o Palmeiras pega o Grêmio, é muito diferente. Então, para mim, já dá para a gente dizer que é praticamente impossível o Palmeiras conseguir o campeonato, e o Corinthians pode sim sonhar, pelo menos com uma vaga sul-americana. Libertadores eu acho que é empolgação demais, Tirone, mas sul-americana dá para acreditar. Olha, a torcida do Corinthians já está pensando nisso, Casão. Distância agora para a zona de rebaixamento é de 4 pontos, para um possível G8, se é que vai ser G8, é de 6 pontos. Faltando 6 rodadas. O Corinthians vem aí de 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. O trabalho do Ramon deu uma aprumada, ao menos? Não, ele foi bem ontem. Ontem ele foi bem. Ele escalou um time ontem para jogar no contra-ataque. Ele assumiu o risco de ficar nas cordas por uns 20 minutos, tomando soco do Palmeiras, e o Palmeiras não conseguiu nocautear. Foi um Mohamed Ali contra George Foreman, no Zaire em 74. Os primeiros 25 minutos foi uma pancadaria, chance de gol, mas na hora que o Corinthians respirou e conseguiu dar um contra-ataque, conseguiu acertar o Palmeiras umas 2 vezes, o Palmeiras deu uma balançada e o Corinthians cresceu. Escalou bem, na minha visão, mexeu bem. Ele foi ligeiro, porque, na minha visão, o domínio do Palmeiras no primeiro tempo era no meio-campo. O Corinthians tinha um jogador a menos no meio-campo, porque você estava com 3 zagueiros. Então você coloca 3 zagueiros e você vai com um jogador, 3 zagueiros e 2 caras na frente, né? Mais o Garro, que não é o jogador de marcação, e os 2 laterais. Aqui no meio ficam 2 caras só para marcar tudo o que acontece. Para fazer cobertura lá, para tentar ajudar o Hugo, com o Estevão, que ninguém estava conseguindo ajudar. Os primeiros 20 minutos, o Estevão deitou e rolou daquele lado com qualquer um. O Corinthians estava perdido daquele lado, não conseguia marcar. Quando ele colocou mais um volante, ele preencheu o meio-campo.
Ele estava ganhando por 1-0 e voltou com 3 volantes no meio-campo, já com 2 zagueiros, e aí sim, na minha visão, foi a hora que o Corinthians igualou o jogo na marcação, não teve mais espaço no meio-campo para tocar, e o Corinthians venceu a partida. Então o Ramon, ele foi muito bem na partida de ontem. Mas, assim, é que nem o Corinthians, vai. Ele ganhou 3 partidas seguidas. Mas antes dessas 3 partidas, ele estava no fundo do poço. Se ele está com 4... Olha só, o Corinthians está só com 4 pontos à frente da zona de rebaixamento. Mesmo com 3 vitórias seguidas, são só 4 pontos à frente. Aí você fala, pô, Casão, você acabou de falar que você acha que está salvo. Eu acho que está salvo por causa da bola que está jogando. Por causa do espírito de luta que está jogando. Não por causa da diferença de pontos. Se você for olhar a diferença de pontos, o risco é gigante ainda. São só 4 pontos, gente. Se perde do Vitória e os caras ganham lá embaixo, vira 1. Vira 1 ponto. Então, é assim, eu acredito que o Corinthians está tranquilo no campeonato, pelo que eu vi dentro do campo, pelo que eu estou vendo desde o jogo do Atlético Paranaense. Atlético Paranaense foi um jogo de maior risco. Eu acho que ali o Corinthians ficou esperto, porque estava vencendo por 2-0 e aí depois que fez os 2-0, quis fazer um jogo mais técnico, mais de brilho, e o Corinthians não é de brilho. Quando tomou um 2-2, aí assustou e começou a jogar o estilo que o time tem, que é aquele que eu falei, raça, luta e tal. Ontem deu tudo certo, por isso que eu acho que o Corinthians está salvo, pelo que eu vi em campo. Mas precisa ficar esperto pela parte da matemática, que não é nada, 4 pontos não são nada. 2 rodadas, se você vacilar, você volta para a zona de rebaixamento. Mas eu acho que o Corinthians está salvo sim. Em relação ao título lá em cima, se o Botafogo ganhar do Vasco, acabou, na minha visão. Vai abrir 6 pontos se ganhar do Vasco. O jogo é hoje. Se chegar até o confronto, que é a 36ª rodada, né? Com mais de 3 pontos de diferença, já foi, gente. Aí já foi.